Olá, seja bem-vindo a esse canal e receba neste momento o nosso abraço fraterno com votos de muita paz. Hoje nós vamos refletir acerca de uma questão muito importante, que é a seguinte: o que é viver o Evangelho? Como fazê-lo? Certamente há muitas lições superiores que nos encaminham respostas nesse sentido. Hoje nós vamos nos deter a analisar particularmente uma enviada pelo benfeitor espiritual Emmanuel através do médium Chico Xavier, ditada no ano de 1995, que se chama Na Caridade. É uma lição pequena, porém de singular importância para todos nós. Ele começa dizendo o seguinte: não te detenhas na prática do bem. Por que que ele diz isso de cara? Porque normalmente nós, quando a situação aperta, quando os relacionamentos se fazem difíceis, quando a paciência se faz mais necessária, quando a tolerância precisa ser ampliada no tempo, é muito comum que a gente desanime, que nos afundemos em tristeza ou tendências depressivas e paremos, dizendo: não posso mais, não quero mais, não tenho condições de continuar. No entanto, essas situações, vamos ver, são desafios, e os desafios, eles pedem continuidade para todos nós. Ele então continua: não esmoreças no caminho do auxílio, ajuda e passa, porque aqueles que se dirigem ao teu coração amigo, ou seja, as pessoas que estão no seu caminho, aquelas que o encontraram nesta existência e às quais você se encontra particularmente ligadas, são companheiros de tua jornada terrena. Ou seja, eles não se fazem presentes por acaso. E em muitas circunstâncias representam desafios importantes para que nós superemos a nós mesmos e consigamos, então, aproximá-los de maneira mais intensa do nosso coração. Ele então propõe: não evites o doente e o caído, o infeliz e o triste, o mau e o perverso. Deles depende a tua ascensão ao reino divino. Veja que informação esclarecedora essa. Desses espíritos, irmãos nossos, que se encontram em situações muitas vezes lamentáveis e muitas vezes representam para nós circunstâncias profundamente desafiadoras que exigem de nós recursos, valores, conquistas que nós julgamos que não temos. Mas não nos esqueçamos de uma coisa: nenhum de nós se encontra aqui na Terra com os fardos e os encargos naturais da existência acima das nossas possibilidades de conduzi-los, acima das nossas forças. Não há essa possibilidade porque a inteligência suprema, que é Deus, ela não se equivoca nunca. Por isso, nós estamos nas condições ideais para continuarmos a nossa caminhada, conquistando posições novas exatamente no trabalho com esses companheiros mais difíceis. Não fujas, continua ele, da cooperação em toda parte. Sem ela, os teus dias serão vazios e sem expressão perante a suprema vontade. Ou seja, não abdiquemos jamais do espírito de cooperação em toda parte onde o nosso concurso puder ser prestado, onde o nosso apoio pode ser efetivo, a começar, naturalmente, das experiências domésticas. E ele então parte para a conclusão apresentando conceitos novos, porque essa lição ela não está publicada, ao que sabemos, não foi publicada em nenhum livro. Foi no Anuário Espírita do ano de 1995, que não é tão fácil encontrar. Então ele apresenta aqui dois conceitos que merecem a nossa profunda atenção. Ouçamos. Não te enganes a ti mesmo, afastando de tua frente as oportunidades. Olha o nome que ele dá: oportunidades que o Divino Mestre te confere. Ou seja, as circunstâncias desafiadoras, elas são oportunidades de desenvolvermos as nossas qualidades espirituais, de aperfeiçoarmos a nossa condição íntima. Ele continua: medita, raciocina, analisa, esclarece e estuda.
Olha só. Medita, raciocina, analisa, esclarece e estuda. Mas não te esqueça de que tudo isso é a luz do Evangelho por fora. Está aí o primeiro conceito importante. Todas as aquisições intelectuais, né, que nós adquirimos, elas representam para nós o Evangelho por fora. Não é ainda o evangelho interiorizado, o evangelho vivido. E ele está falando de quê? Né? Nós podemos meditar, e devemos fazer isso, raciocinar, analisar, esclarecer, estudar, frequentar palestras, reuniões de estudo, lermos ótimos livros. Tudo isso são atividades extremamente importantes e indispensáveis para adquirirmos condições de entender como devemos proceder, como devemos fazer dentro de nós e fora de nós. Mas essas aquisições não representam evangelização de nossas almas. Vejamos por quê. Enquanto que o Senhor da vida, através dos expropriados e dos coxos, dos cegos e dos surdos, dos obsidiados e dos maus, dos tristes e dos infelizes, oferece-te a oportunidade de servir, abrindo as portas do teu reino, do reino dele, com a luz do evangelho por dentro de ti mesmo. Essa que é a grande questão. Todas essas aquisições externas que nós trazemos de fora para dentro representam conquistas importantíssimas para o direcionamento do nosso bom senso, do nosso discernimento na aplicação das virtudes, da bondade, da paciência, da tolerância, por exemplo. Mas elas ainda não representam para nós a condição de evangelização a que nós almejamos. Elas representam as condições que nós necessitamos para entender aquilo que nós precisamos fazer a fim de aplicarmos o evangelho por dentro, que é vivenciá-lo. E esta explicação de Emmanuel, ela nos faz lembrar de um trecho do evangelho de Lucas, em que Jesus, em uma determinada parábola, ele recomenda o seguinte, é Lucas 14, versículos 12 e 13. Quando deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não vão eles também convidar-te por sua vez a retribuir-te. Mas quando deres um banquete, convida os mendigos, os expropriados, os coxos e os cegos. E quem são esses expropriados, cegos, coxos, aleijados? Muitos deles se acercam de nós na nossa existência. São frequentemente familiares e pessoas caras à nossa alma. Amigos queridos do nosso coração que precisam imensamente do nosso esforço paciente de cada dia, da nossa cota de boa vontade a ser exercitada diariamente, da nossa paciência que deve tornar-se inesgotável. Porque quando Jesus coloca, na sua linguagem alegórica, naturalmente, quando você der um banquete, não convide teus amigos, nem teus parentes felizes, nem teus irmãos, nem teus vizinhos ricos, nada disso. Quem são esses a que eles se referem? São as pessoas já equilibradas, as almas queridas que comungam conosco na existência cotidiana. São aquelas irmãs e aqueles irmãos que nós amamos, que nos amam, que caminham junto conosco. Porque esses já estão conosco. Eles não representam desafios substanciais para a nossa alma, para nosso coração, para o nosso entendimento. Quem representa desafio de fato para nós? Aqueles que chamamos costumeiramente de pessoas difíceis, pessoas que representam problemas para nós como nós avaliamos. E são esses exatamente que na interpretação de Emmanuel representam o grande desafio para nós, desafio que, se superado, significa uma vitória de alta significância para nós, que é a incorporação do Evangelho por dentro, em nosso coração.
São esses os valores imperecíveis a que o Mestre se referiu quando disse que nós não deveríamos ajuntar tesouros que os ladrões roubam e que as traças corroem, mas deveríamos ajuntá-los no céu, que é em nosso coração, em nosso reino interior. Porque Jesus veio aqui na Terra exatamente, como informa Humberto de Campos no livro Boa Nova, ele veio exatamente implantar o reino de Deus no coração dos homens. Daí ele ter sido o grande arauto, o grande anunciador da Boa Nova, que é o Evangelho aqui na Terra, convidando-nos à mudança de mentalidade. Arrependei-vos, ou seja, mudai de concepção, de modo de pensar, de jeito de fazer, de jeito de ser, porque o reino de Deus aproximou-se da Terra, trazendo todas as ferramentas para que nós possamos fazer isso. Então, Emmanuel, esclarecendo essa passagem em outro texto, o capítulo 127 do Palavras de Vida Eterna, ele diz: pobres de virtudes, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio, cegos do conhecimento superior, são todos esses que são convidados para o banquete com o Cristo, através daqueles que já têm condições de fazer isso. E quem são esses que têm condições? Todos aqueles que já se incomodam com as cobranças da própria consciência, que se incomodam com o vazio interior, com o tédio na vida, que se incomodam com uma situação difícil em que ele se encontra, imaginemos, se esse for esse o caso, a família, e que dia após dia as circunstâncias não mudam, as pessoas não se modificam. O que podemos fazer nesse contexto? Sem dúvida nenhuma, se já detemos algum tempo de conhecimento do Evangelho e das leis da vida, também explicadas pelo Espiritismo para nós, nós já teremos ferramentas para desenvolver esse trabalho dentro das possibilidades que cada um possui. Por que que isso é tão importante? Porque a Terra é uma escola. Quando nós nascemos aqui, ainda é Emmanuel que diz isso, nós sabemos que estamos matriculados por um documento, a certidão de nascimento, que é o documento, é aquele papel que diz que nós chegamos na nossa existência para uma jornada de determinada quantidade de anos que nós não sabemos quantos são. E ele diz que essa terra, a escola, naturalmente tem sala de aula. E qual é a sala onde nós nos encontramos inscritos? Ele diz: o lar a que pertencemos. Quais são os ensinamentos que nós deveremos aprender a cada dia nessa sala? Os deveres de cada dia. Porque todos nós temos os deveres que não são apenas os materiais em um lar, como, por exemplo, o dever da higiene, né, o dever da limpeza, da refeição e de outros cuidados semelhantes. Mas nós temos um dever altamente espiritualizante, quando bem cumprido, que é o dever moral de sermos, dentro desse contexto onde nos encontramos, o copo de água fresca para aqueles que se encontram com sede de espiritualidade. Quem são os nossos colegas de turma? Os parentes. Informação assim muito clara. Assim como numa sala nós temos colegas que têm níveis diferentes ou condições diferentes de entendimento, e aqueles que sabem mais podem, se quiserem, ajudar os que têm dificuldades, da mesma maneira, do ponto de vista de recursos espirituais, de condições evolutivas, nós encontramos essas diferenças comumente presentes nos ambientes domésticos, e aqueles que detêm mais informações, mais esclarecimento, mais conhecimento do Evangelho e dessas leis reveladas pelo Espiritismo com tanta clareza, detêm condições maiores de auxiliarem os outros, desenvolvendo o diálogo fraterno, aproximando os outros pelo seu esforço de aproximar-se afetivamente do coração daqueles que são mais rebeldes, mais duros, mais difíceis. Quem são os companheiros afins? Os amigos. Muitas vezes as almas com quem nós mais sentimos afinidade se encontram fora do nosso lar. São aqueles com quem gostaríamos de estar o tempo todo. Mas Deus não erra. Se Ele nos colocou
ao encontro, nos conduzir ao encontro daqueles que se acham em derredor de nós, isso não é por acaso. Quem são os fiscais proveitosos, como é um termo também que o Emmanuel aplica, que nos fiscalizam a vida, que nos fiscalizam a conduta, o nosso jeito de ser? São os nossos adversários. E quando eles se encontram reencarnados no nosso lar, podem ser filhos, pode ser esposa ou esposo, sogro ou sogra, ou avô ou avó, se porventura estão dentro do contexto da família, próximos a nós, e se algum deles representa alguém difícil para nós, aproveitemos as lições que eles nos passam com a sua pouca capacidade de compreensão que, porventura, apresentem. Porque são eles que têm coragem, esses fiscais proveitosos, de dizer para nós ou de falar a respeito de nós aquilo que os nossos amigos não ensinam, aquilo que os nossos amigos, aliás, não dizem, aquilo que os que nos amam não querem nos machucar e por isso eles não falam. Currículo das lições que nós aprendemos. As provas necessárias nos múltiplos setores das atividades humanas. Porque as provas propostas para a nossa reencarnação, elas se apresentam para nós em fases definidas da nossa existência e são, sem sombra de dúvida, oportunidade para nós, superando-as com o nosso esforço, alcançarmos uma condição melhor. Os exames a que estamos sujeitos, já que estamos falando de uma escola, nós temos exames. As crises que vêm de saúde, de trabalho, nas relações e nos nossos ideais. Como assim ideais? Porque quando nós temos ideais superiores, e se você está vendo isso aqui, tenho certeza que é porque alimenta ideais superiores, nós passamos por crises, por dúvidas, por negação. Ah, mas não adianta. Eu vou há tanto tempo no centro, nessa ou naquela igreja e as coisas não mudam. Esses desafios existem. Mas é necessário, quando eles se apresentam, que nós modifiquemos a perspectiva e pensemos o que em nós não está compreendendo as lições. Que atitudes necessitamos de tomar a fim de continuarmos firmes nos nossos propósitos no bem, no nosso caminho do bem. Quem é a banca, ou o que é a banca de exame? A banca de exame está representada pelo coração e pela consciência de cada um. Como assim pelo coração? Porque pela consciência nós sabemos, porque é na consciência, essa instância do espírito imortal, é que se encontram as leis divinas inscritas. E naturalmente, quando nós contrariamos essas leis, com a manutenção de atitudes equivocadas, inadequadas, que não estão previstas na lei de amor, naturalmente nós sofremos o efeito desse choque, desse conflito. Mas ele diz que a banca de exame é também o coração. A proposta, ao nosso ver, que está nesse ponto, é que analisemos o nosso sentimento no momento dos embates, no momento da dureza, no momento em que nós sentimos ou que experimentamos sentimentos que não gostaríamos de expressar, né? O rancor, a mágoa, uma dureza nas palavras. Nesse momento, é bom que nos recolhamos para que o conflito não se estenda e reflitamos acerca daquilo que experimentamos. Porque na nossa condição, nós estamos falando de coisas que são normais, de circunstâncias que se apresentam para nós. Mas eles são elementos, quando ocorrem, de desconforto, de sofrimento íntimo. E em eles aparecendo, conversemos com o nosso coração. Conversemos com Deus, porque orar significa falar com Deus, conversar. Conversemos com o Senhor a fim de que nós possamos compreender a linguagem divina, o auxílio que Deus está abundantemente concedendo a todos nós aqui na Terra, para que nos armemos
dos recursos indispensáveis à vitória, porque os desafios e as circunstâncias adversas continuarão se apresentando, e necessário se faz que cada vez que elas venham, não nos encontre na invigilância, não nos encontre desarmados de recursos para superá-los. E aí que entra o conceito do evangelho por dentro. Qual é o papel do seu guia espiritual, do meu, do nosso guia espiritual? É nos apoiar para que nos armemos, para que armazenemos em nosso coração esses entendimentos, essas lições, que frequentemente estão no nosso raciocínio, estão no nosso cérebro, mas que precisam descer para o campo dos sentimentos, a fim de que, luarizados pelo amor, nós descobramos o que é a alegria de facearmos, enfrentarmos situações complexas com calma, com paciência. Descobrirmos que nós estamos amando alguém que se apresenta como um desafio para nós. Descobrirmos que nós estamos aprendendo, se for uma circunstância diferente, a sairmos do nosso comodismo para irmos ao encontro daquele que precisa fora de nós, muitas vezes o desconhecido, que é aquele que está com fome, a quem endereçamos alimentos, mas além disso, endereçamos o nosso calor vibratório, a nossa amizade, o nosso conforto, para que o outro sinta na nossa oferta que fazemos a ele, que o amor, que a bondade são sentimentos que existem, lições importantíssimas para o espírito imortal. E uma escola complementa Hermânio. Ela apresenta também um sistema corretivo. Toda escola tem um estatuto onde isso está previsto. Que sistema corretivo é este? São as provações que nós não conseguimos encontrar recursos em nós, ou não quisemos, ou nos mantemos rebeldes para superá-las. Essas provações, diz ele, são transferidas para adiante, para um tempo futuro, para outra oportunidade reencarnatória, por indiferença ou negligência do aprendiz, e naturalmente elas se apresentarão mais adiante agravadas. Por que elas se apresentarão agravadas? Porque os recursos que nós deveríamos ter entesourado antes, os recursos superiores, estão escassos. É preciso que nos alimentemos deles para que novamente, diante das dificuldades, possamos, desta vez, enfrentá-las com bom ânimo e com condições de equilíbrio, sem descambarmos para a negação, para a tristeza ou até mesmo para a depressão. E as promoções? Quando nós saímos vitoriosos da empreitada, ou seja, quando o evangelho foi de fato interiorizado, quando ele vive e vibra, quer dizer que ele se movimenta em nossa alma, é o que torna ela luminosa. Qual é a característica dos espíritos ditos de luz, ou melhor, iluminados? É exatamente esta. É o amor que vibra, vamos dizer, nas moléculas do seu corpo espiritual, em altíssima velocidade, produzindo então esses efeitos luminosos, tão falados e tão conhecidos. Então, as promoções são quais? Mudanças felizes, responsabilidades maiores. Superamos uma etapa em uma escola, somos promovidos a seguinte: no reino da alma é semelhante. Promoção vitoriosa significa responsabilidades maiores, encargos mais altos e direitos à continuação do próprio processo de aperfeiçoamento para a conquista da felicidade em outros estágios evolutivos, aqui mesmo na Terra ou em outros mundos, porque sabemos da pluralidade dos mundos habitados e o intercâmbio, né, entre os mundos é uma coisa perfeitamente natural e normal. E a penalidade para os alunos relapsos, aqueles que permaneceram presos à rebeldia, à negligência, à indiferença, conservando ou preferindo conservar atitudes de existências anteriores.
repetência de todas as lições não aproveitadas em reencarnações no futuro. E o desligamento dessa escola, quando se dá? Pela desencarnação, que é o momento da aferição dos valores conquistados. É o momento em que descobriremos, analisando-nos a nós mesmos com o auxílio dos nossos guias e amigos espirituais, como nós nos ouvemos na reencarnação, na existência que se findou. Por isso, cuidemos de asserenar a nossa consciência, tranquilizá-la, mantê-la em paz, evitando estabelecer conflitos com a lei de amor que rege a vida por atitudes inadequadas, por sentimentos contrários a todo bem e a todo amor. Era essa a nossa mensagem para hoje, para esse vídeo. Deixamos a todos o nosso fraternal abraço mais uma vez, com votos mais uma vez também, de muita paz, de muita alegria e de muita confiança. Muito obrigado a todos.